Hoje nós começamos a série Compromisso. Compromisso é a obrigação assumida por várias pessoas, ou por mais de uma pessoa. Compromisso é obrigação. Existem algumas coisas que a gente entende que nós somos obrigados a fazer. Somos obrigados a fazer por quê? Porque se nós não fizermos, nós vamos perecer. Obrigação. Já viu aquele casamento que, na verdade, aquele cara que tem um relacionamento casal, normal, e depois ele arruma uma amante, e ele esconde da amante que ele é casado o tempo todo, e a amante fica chamando ele: pô, você não vai casar? Chamando ele para viver um compromisso. E ele não quer compromisso. Que esse relacionamento vai durar até quando? Até ela pressionar ele e ela vê que, ou ele ou ela, vê que ele não quer compromisso. Naturalmente, isso não vai dar certo. Porque não existe nenhum relacionamento profissional, nem um relacionamento conjugal, nem um relacionamento familiar e nem um relacionamento com Deus sem o compromisso. O compromisso é uma necessidade para nós. E é exatamente, pessoal, o que as pessoas não querem assumir com Deus: compromisso. Todas as pessoas que não assumem compromisso com Deus, elas terão dificuldade de cumprir o propósito pela qual elas nasceram. Quantos de vocês creem que nasceram com um propósito? Então esse propósito pelo qual você nasceu, que eu nasci, nós não conseguiremos cumprir o propósito se não tivermos o compromisso, se não tivermos o domínio, se não tivermos a perseverança. Todos esses agregados de recursos que Deus, Ele é tão bom que Ele criou e colocou para nós à nossa disposição. O Daniel capítulo 1, a Bíblia Sagrada conta aqui a respeito do rei Nabucodonosor, que ele entra em Jerusalém e ele toma Jerusalém, só que ele separa de Jerusalém os nobres, ele separa de Jerusalém os homens sábios, ele separa de Jerusalém os homens bonitos, ele separa de Jerusalém os homens que falavam outros idiomas. Ele falou o seguinte: esses aqui serão escravos, mas eles serão diferenciados. Por quê? Porque eram homens cheios do Espírito de Deus. A Bíblia diz assim, versículo de número 1: e no ano terceiro do reinado de o rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos seus utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. Você vê que Deus com letra minúscula, porque não era o Deus vivo. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes. Olha para mim. O rei não queria colocar na casa dele qualquer tipo de escravo, qualquer tipo de funcionário. Ele pediu que trouxesse para o rei, para o chefe dos eunucos, que trouxesse da linhagem real e príncipes. Porque era o pessoal mais culto, o pessoal que tinha mais recursos, era o pessoal que tinha acesso a mais informações. Diz assim: jovens que não houvessem defeito algum, tinha que ser de boa aparência, e instruído em toda a sabedoria, não queria trabalhar com atrasados, tinha que ser sábio, e douto
em ciência, tinha que ter conhecimento científico e entendidos do conhecimento, que tivesse habilidade e para assistirem no palácio do rei, e para que ensinasse a língua para que ensinasse letras e a língua dos caldeus. Olha para você, o rei ele queria escravos que fossem bonitos, que fossem da linhagem real, que tinha sabedoria, que tivesse conhecimento científico e que tinha conhecimento e habilidade para estar no palácio, e que fossem professores. Olha o tipo de exigência que o rei estava fazendo para os escravos. Então, o currículo que a gente faz hoje no computador, os reis já pediam há mais de 2000 anos atrás. Olha aqui para você ver. Diz mais, versículo 5: e o rei lhes determinou a porção diária de iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Olha para mim, interessante que o cara, quando ele era escravo, para poder trabalhar junto com o rei, ele tinha que depois passar 3 anos se preparando. Ele tinha que ter um currículo maravilhoso, como a gente viu. Ele tinha que ter um currículo top, tinha que ser bonito, tinha que falar outros idiomas, tinha que ser professor, tinha que ter conhecimento científico, tinha que ter habilidade, e ainda ficava 3 anos se preparando. Olha a exigência para você ver. Para poder aparecer, ser apresentado diante do rei. O negócio era sério. E o rei, a Bíblia diz no versículo 5, que o rei determinou a porção e a comida dele. A Bíblia diz aqui, algumas Bíblias diz ração diária, algumas Bíblias diz porção diária. E a Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 6, e entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 homens de Deus que foram escolhidos. Esses 4 homens de Deus aqui, eles foram escolhidos para trabalhar no palácio do rei, não foi em vão. Eles foram escolhidos porque eles eram de Deus. Deus tinha um propósito, mas eles foram escolhidos também porque eles eram sábios, entendidos, doutores, e eles podiam cumprir esta missão. 7. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, o Daniel lhe chamou de Beltesazar, e Ananias chamou de Sadraque, Misael de Mesaque, e Azarias chamou de Abednego. Ou seja, eles colocaram um nome para que era comum na terra deles. Então, olha para você ver como que os reis faziam. Seu nome é Daniel, agora vai ser Beltesazar. Eles colocaram um nome comum ao povo deles. 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse não se contaminar. Olha para mim. Por que o Daniel, ele não tinha escolha de poder sair de Jerusalém, da Babilônia? Ele queria até sair. Mas por que ele não tinha escolha? Porque ele estava como prisioneiro. Entenda uma coisa, pessoal. Ele não queria estar lá, mas a circunstância levou ele lá. E não é porque ele estava lá na Babilônia
que ele tinha que aceitar tudo que era imposto pela Babilônia. Então o rei trouxe comida, trouxe vinho, uma comida que não agradava nem o conhecimento científico dele em questão de comida, de saúde, de corpo, porque eles eram doutos. Então ele tinha entendimento. O que é douto? É doutor. Ou que tem entendimento científico. O Daniel era um desses. Quando o rei trouxe aquele monte de comida, ele falou: isso aí não vai prestar, não vai fazer bem para a minha saúde. Ele tinha esse entendimento, não como hoje, mas ele tinha entendimento que aquilo não faria bem para a saúde dele. E muitas coisas que eram trazidas ali, também, pessoal, não fazia bem para ele, para Daniel, em relação ao compromisso que ele tinha com Deus. Então o que Daniel fez? Ele propôs no coração não se contaminar. Por que Daniel fez isso? Só porque ele não queria engordar? Só porque ele estava preocupado com a dieta? Não. Daniel fez isso porque ele tinha compromisso com Deus. É isso, pessoal, que falta muitas vezes nos dias de hoje. As pessoas terem compromisso com Deus. Se as pessoas não tiverem compromisso com Deus, qualquer festa é festa. Tudo que vem, elas acabam aceitando. Quando a pessoa não tem compromisso com Deus, a fé dela fica em segundo plano. Daniel falou o seguinte: não, o meu compromisso com Deus está em primeiro lugar. Aí a gente vai lá para o Novo Testamento e entende o Daniel colocando aqui o reino de Deus em primeiro lugar. E quando o reino de Deus é colocado em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada diz que Deus acrescenta as outras coisas. O filho pródigo, por exemplo, nós aprendemos aqui que ele foi lá e ele pediu tudo para o pai, mas ele quis desfrutar longe do pai. É exatamente o que acontece com as pessoas. Elas querem desfrutar sem ter compromisso com o pai. Mas não adianta, irmão. Quando você é filho dele e você não quer ter compromisso com ele, porque esta palavra do filho pródigo não é uma palavra para o ímpio. A palavra do filho pródigo já diz, é do filho. Filho. É uma palavra para os filhos. Não é uma palavra para aquela pessoa que está lá no mundo, que nunca conheceu Deus. É uma palavra para aqueles que não querem viver com compromisso. E quando a gente vê o filho pródigo perdendo tudo e vivendo uma vida dissoluta, que é desperdiçar, a gente vê que ele estava vivendo daquela maneira e perdeu tudo e chegou ao chiqueiro porque não queria ter compromisso. Diga: o compromisso. Mais forte: o compromisso é uma necessidade cristã. O compromisso é uma necessidade cristã. Então, e quando a gente lê isso daqui, a gente só acha que Daniel ele queria fazer um jejum. Não, irmão. Isso aqui ele estava adotando essa conduta por causa do compromisso que ele tinha com Deus. A palavra é clara. Ele propôs no seu coração não se contaminar. Aí o que ele fez? Ele conversou com o chefe dos eunucos. Ele explicou para o chefe dos eunucos o motivo pelo qual ele não queria se contaminar. A Bíblia não explica aqui os detalhes, mas com certeza o Daniel ele teve que convencer o chefe dos eunucos. Até porque o eunuco, ele era um homem de confiança do rei, de alta confiança, fazia parte do governo. A palavra do eunuco era muito importante. Se o eunuco trouxesse uma má notícia de um prisioneiro para o rei era capaz de mandar executá-lo. Mas o Daniel chamou o chefe dos eunucos, versículo 10, e disse ao chefe dos eunucos:
a Daniel: eu tenho medo de que o meu senhor, o rei, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Então olha para você ver, o eunuco estava com medo. Porque se o eunuco não fizesse o que o rei mandava, ele corria o risco de morrer. Olha o perigo. E o Daniel, mesmo assim, ele foi insistente. Ele falou: eu não posso deixar de ter compromisso com Deus por causa do teu medo. Muitas vezes as pessoas deixam de ter compromisso com Deus por causa daquilo que os outros dizem. As pessoas deixam de ter compromisso com Deus por causa de algum medo. O Daniel falou assim: cara, você está com medo, mas eu não posso deixar de cumprir o meu compromisso com Deus porque você tem medo. Quem entendeu isso? Cuidado para não deixar de cumprir o compromisso que você tem com Deus por causa dos outros, por causa dos sentimentos dos outros, por causa da emoção dos outros, porque por causa daquilo que os outros pensam, por causa daquilo que os outros dizem. O que as pessoas vão dizer de mim? Irmão, compromisso com Deus. Esse mês você vai se esforçar ao máximo para praticar o domingo e para praticar o compromisso. Anote na tua agenda, mas essa é a agenda do coração, como diz a Bíblia: escreve-os na tábua do teu coração. Quando a Bíblia diz para escrever, é para você não esquecer. Compromisso. Esse mês o seu compromisso é com Deus. Não importa o que os outros dizem, quebranta um pouco a tua própria carne, dizendo: meu compromisso com Deus. Esse mês você vai fazer como Daniel: propõe. Se você não propor, você não faz. Porque nada a gente consegue fazer se não tiver propósito. Vocês estão aqui hoje porque vocês proporam estar aqui. Isso é importante. Propósito faz parte do compromisso. Aí, irmão, versículo 10, a Bíblia diz que o eunuco falou: eu tenho medo. Mas olha o Daniel com a sabedoria, né? O Daniel no versículo 10 aqui, eu tenho medo que tenho medo do meu Senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos tristes, mais do que os outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Ele falou: Daniel, se o rei vê vocês vão estar menos bonitos do que os outros, e eu vou colocar em perigo a minha própria cabeça diante do rei. Olha para mim, o cara estava dando para Daniel comida, não pensando em Daniel, pensando nele. Daniel estava recebendo uma comida, Daniel estava recebendo, pessoal, uma dieta. Daniel estava recebendo coisas que para ele comer, que nem agradaria a Deus. Mas o cara não estava oferecendo para Daniel porque Daniel precisava. Ele estava oferecendo para Daniel porque ele tinha medo de perder a cabeça para o rei. Cuidado, irmão, porque tem gente que oferece as coisas para a gente pensando nele. Quando você lê o capítulo 23 do livro de Provérbios, você espanta quando a Bíblia diz assim: cuidado com o pão de mentira e com o olhar maligno. O diabo, ele monta a mesa e a Bíblia diz que o pão dele é pão de mentira. Ou seja, é uma armadilha. E o Daniel, ele estava ciente, ele falou: peraí, eu tenho um compromisso com Deus. Não é porque sua cabeça está em jogo que eu vou ter que aceitar. Porque o meu compromisso não é com a tua cabeça, meu compromisso é com o cabeça.
Diga graças a Deus. Meu compromisso é com Deus. Então, o que fez o Daniel recusar isso? O Daniel ele foi conversando, olha no versículo 11. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, sobre o líder dele, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Olha para mim, o Daniel falou o seguinte: olha, essas comidas aí eu não vou comer. Aí o cara falou assim: mas vocês vão ficar feios, magros. Ele falou: experimenta. O Daniel convenceu os meninos de que ia dar tudo certo. O Daniel convenceu eles que eles não queriam beber do vinho. Por que Daniel não queria beber do vinho? Porque eles eram líderes, irmãos. E a Bíblia Sagrada diz que lá no capítulo 20 de Salmo, de Provérbios: dai bebida forte aos fracos. Desculpa, Provérbios 31. A Bíblia diz que a mãe de Lemuel disse para ele: dai bebida forte aos fracos. O Daniel, ele não podia perder a sobriedade, não podia deixar de ser sóbrio. Diga: um líder nunca pode perder a sobriedade. Então Daniel está mais do que notório que ele era um líder. Tanto é que depois ele conquistou todo o espaço de confiança do rei. Mas não conquistou por conquistar, conquistou porque tinha compromisso com Deus. Diga: que tem compromisso com Deus, conquista. Irmão, se você tem compromisso com Deus, você vai conquistar no nome de Jesus. Amém, pessoal? Se você tem compromisso com Deus, você vai conquistar no nome de Jesus. Pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, mas ainda não me batizei nas águas. Por que ainda não? Se você tem compromisso com Deus. Ah, pastor, eu não quero me batizar, não. Então você não quer compromisso com Deus. Eu acho que a maioria aqui é todos batizados. Se não é, batiza. Só chegar aqui depois do culto: pastor, eu quero um compromisso com Deus, eu preciso me batizar. Por quê? Porque você precisa cumprir o propósito. Se você não quiser compromisso com Deus, como que você vai cumprir o propósito? Batiza. Está na hora de você já assumir o compromisso. Ou você quer fazer como o filho pródigo, quer receber tudo que o pai tem, mas não quer compromisso com o pai, quer gastar de forma dissoluta. Tem que ter compromisso. O Daniel falou: não, experimenta. E entenda, pessoal, o compromisso, o cara estava oferecendo comida para Daniel: come, Daniel, você tem que comer, você tem que beber desse vinho aqui. Mas ele estava preocupado com a cabeça dele, irmão. O cara dando lixo para Daniel, o cara tentando contaminar Daniel, mas pensando nele. A gente tem que tomar cuidado, irmão. Às vezes a gente se contamina, às vezes a gente sai não cumpre o compromisso para agradar os outros, preocupado com os outros. Ah, eu fui na festa, pastor, lá tinha tantas coisas, mas para mim não desagradar meu sobrinho, eu tive que beber um pouquinho lá. Irmão, você pegou, tem perdão? Tem, mas você não precisava. Você tem compromisso com Deus. Pastor, por que os pastores são radicais? Não são todos, não. Tem alguns que bebem também. Eu já vi pastores beber. Uma vez eu saí com os pastores de outra denominação. A gente foi comer um negócio. A moça: que bebida? Eu falei assim: eu quero um Burberry. Alguém já tomou Burberry aqui? É um chá
frutas vermelhas, cranberry, lá no Outback. Fui lá comer um negócio com eles e quando chegou para eles, eles falaram assim: eu quero um chopp escuro. Eu olhei assim e falei: pera, nunca vi. Sempre andei com os pastores, eles são de outra denominação. E outro falou: eu quero um chopp também com colarinho. Eu falei: que é isso? Aí eles disseram: lá na nossa igreja a gente bebe. Outro dia eu fui num hotel e estava reservado para a igreja luterana. Alguém já ouviu falar da igreja luterana? A igreja luterana. Na igreja luterana, irmão, muda. É a igreja da Reforma, do Martinho Lutero. Quem lembra do Martinho Lutero? Esse foi um dos propulsor do Evangelho. Mas eles bebem. E lá no hotel estava separado assim, uma parte, e separado para a igreja luterana. Falei: beleza. E quando eu olho para o lado, eu não entendia muito, né, da igreja luterana. O pessoal estava tudo bebendo cerveja, essas coisas. E eles falavam: mas nossa igreja a gente bebe. A igreja luterana espalhada pelo mundo, elas é igual a igreja católica. Quem lembra daquele prédio que caiu em São Paulo, esses tempos atrás? Não caiu em cima de uma igreja? Não parece a igreja católica? Mas é a igreja luterana, não tem nada a ver com a igreja católica. Se você for na igreja luterana para participar de uma reunião, o pastor se veste igual padre. As roupas sacerdotais, até aí tudo bem, não tem nenhum problema. Que as vestes não quer dizer nada. Eu poderia também usar uma roupa daquela aqui. Não teria nenhum problema. Quem entendeu isso? Vocês têm entendimento, a roupa não tem nenhum problema. Aquilo é uma roupa sacerdotal de milhares de décadas. Mas o que eu estou passando para vocês é que você tem que entender, irmão, que a bebida não é para você. Algumas pessoas falam: pastor, mas eu bebo. O problema é teu, não tem problema. O que o senhor acha de eu beber? Eu falo: não acho nada. Você tem que achar. A Bíblia diz isso. Ah, mas outros pastores não beberam? Eles beberam, mas isso é um problema pessoal deles com Deus. O Daniel falou assim: eu quero água. A Bíblia diz aqui, durante 10 dias, legumes e água. Compromisso. Ah, pastor, você não tem medo não? E as pessoas que bebem, que frequentam a igreja? Bom, se eles quiserem compromisso com Deus, eles vão ter que... A Bíblia Sagrada diz: qualquer que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. E qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós queremos ser amigos de Deus, e nós temos que entender que tem coisas que não é para a gente, porque nós temos compromisso com Deus. Amém, gente? Amém. Ah, pastor, tem que fazer um negócio, mas eu vou ter que mentir. Então não faça, porque você tem compromisso com Deus. Ah, o que eu vou fazer? Ora a Deus e conversa igual Daniel. Daniel conversou, Daniel usou sabedoria e falou: cara, eu quero que você experimente fazer desta maneira para mim. Daniel explicou a situação. Muitas vezes as pessoas estão se contaminando porque não querem falar que é homem de Deus, não querem falar que é mulher de Deus. Olha, eu não compactuo dessa ideia. Eu gosto de trabalhar aqui, mas eu não compactuo com esse pensamento. Então eu vou fazer meu serviço aqui da maneira correta, beleza? Então eles vão te excluir daquela situação. Ah, pastor, mas se me mandar embora, Deus abre outra porta. Que quem tem compromisso com Deus, Deus honra. Quem crê assim também? Amém, gente? Amém. Quem tem compromisso com Deus, Deus honra. E depois, por que você acha, aqui em Gênesis 39, vamos ler aqui em Gênesis 39. Isso aqui é interessante. Gênesis capítulo 39. É mais ou menos isso, pessoal.
Se você fazer um plebiscito e perguntar quem é a favor de liberar as drogas, aí para a rua, porque acabaria com a violência e cobraria impostos sobre as drogas. Quem já viu esse papo aí? Aí cobraria impostos sobre as drogas, como cobra da bebida. Bebida, pessoal, é uma das coisas que tem mais imposto. É caro o imposto. Mas, se eu não me engano, os destilados são mais de 60% de imposto. É muito imposto que tem que pagar sobre uma bebida. Pastor, mas beber um pouquinho pode. Irmão, alguém teve problema com alcoólatra em casa? Quem já teve? Quem já teve problema com alcoólatra na família? Então você nunca vai ser a favor nem de beber um pouquinho. Porque o alcoólatra não pode beber nem um pouquinho. Nem socialmente. Eu não estou falando nem de inferno, gente. Bebe, porque os pastores sempre falam, bebe socialmente, mas vai para o inferno socialmente. Tem um monte de gente que vai criticar. Tudo bem, mas o problema não é nem o inferno, que é o pior de todos. O problema é a pessoa que bebeu um pouquinho e se tornou alcoólatra. E pessoal, se tornar um alcoólatra é terrível. Só quem já teve na história da família sabe que não vale nada, só sofre. O pai sofre, a mãe sofre, o cara sofre. Esses dias eu estava passando assim, irmão, e o cara andando em cima da calçada, ele foi para o meio da rua, quase que foi atropelado. Completamente fora de si. Por quê? Por causa do álcool. E quando você fala assim, libera as drogas, aí alguém que está sofrendo com o filho viciado, pensa completamente ao contrário. Não é liberado na situação do meu filho. Imagina se fosse. E tem gente que não usa porque não é liberado, tem medo da polícia. Tem gente que não usa porque tem medo de ir lá na boca do fumo comprar. Mas se é liberado, vende na farmácia, a pessoa está passando uma luta, vai lá e compra, achando que vai resolver o problema. E aí, pessoal, a coisa piora. Então, tenha compromisso com Deus, você não vai precisar de álcool. Tenha compromisso com Deus, você não vai precisar de drogas. Pastor, mas você está falando de drogas na igreja? Você não sabe, irmão, tem gente que está na igreja há muito tempo que é viciada em droga. Eu já atendi pessoas que frequentavam a igreja há muito tempo, nunca pediu uma ajuda especial assim, mas teve uma vez que o marido dela chegou e falou, pastor, olha por ela. O senhor não sabe, mas ela é viciada em cocaína. Já frequentava a igreja há muito tempo, vinha todos os domingos, levantava a mão, dava glória, era dizimista, mas tinha problema com o vício da cocaína. Então você precisa entender que se você tem compromisso com Deus, você não precisa de nada disso. Ninguém está dizendo que é fácil, mas aí entra o que nós aprendemos no domingo passado, voltar à origem e praticar o domínio. Droga, você não vai me dominar. É uma luta, irmão, é constante. Mas você precisa se posicionar e exercer aquilo que você tem recebido de Deus. Diga amém. O capítulo 39 do livro de Gênesis, no versículo de número 9, diz assim, olha só. Versículo de número 8. Desculpa, versículo 7. Gênesis 39, 7. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita comigo. Olha para mim, irmão. José era jovem. Você pensa que ele não tinha desejo? Desejo. Hormônio não se converte não, meu irmão. Hormônio não se converte. Hormônio é hormônio. A natureza criada por Deus é assim. Essa mulher deu em cima de José. E a gente vê aqui o básico por cima, mas você não sabe o quanto ela se insinuou e como ela se insinuou para José. Uma tentação. A tentação que olha para você ver, a tentação que
que o Daniel sofreu foi diferente. Foi tentação de comida, foi tentação de se embebedar. A tentação que José sofreu foi outra tentação, foi uma tentação sensual, que é forte. Alguns têm a tentação, o pessoal, da cachaça mesmo. Tem gente que não pode passar em frente a um bar, sentir o cheiro do colarinho, que já fica doido para beber. É uma tentação. E muitos vão e bebem mesmo. E tem que falar: Deus, eu preciso vencer isso, porque eu não preciso disso. Preciso cuidar da minha saúde, eu preciso estar sóbrio para cuidar da minha família, meus filhos. Tentação das drogas é a mesma coisa. E aqui a gente vê ela dando em cima de José, e a Bíblia Sagrada diz que era todos os dias. Versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, a patroa: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou tudo em minha mão. Entregou tudo que tem nas minhas mãos. E ninguém é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto és sua mulher, como pois faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Você vê que o problema dele não era nem ter um problema com o Potifar. O problema de José era ter um problema com Deus. Diga: isso é compromisso. O Daniel, ele recusou a não se contaminar. Diga: isso é compromisso. Então, pessoal, quem tem compromisso, o compromisso, como nós aprendemos aqui, ele é uma obrigação a assumir. Então não existe vida cristã sem compromisso. Pessoas que querem ter uma vida cristã, mas não gostam de vir no culto, não querem vir na igreja. Pessoal, você quer uma vida com Deus sem compromisso, não vai rolar. Quem concorda, gente? Não vai rolar, pessoal. Não vai rolar. Não vai rolar, porque quer ter uma vida sem compromisso. Não vai rolar. Não quer ter compromisso. Não quer cumprir aquilo que tem que cumprir. O José falou o seguinte: mulher, eu não posso fazer isso com você, porque pecaria contra o meu Senhor e pecaria contra Deus. Por que faria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Então você vê que o José, o problema dele era não sair da presença de Deus, porque ele tinha compromisso com Deus. E nessa época aqui, irmão, não tinha mandamento não, tá? Nessa época aqui não tinha mandamento: não adulterarás. Olha para você ver que o princípio é maior do que o mandamento. Olha para você ver a sua comunhão com Deus. Compromisso. O José, pessoal, não tinha ninguém, não tinha mandamento não, porque o mandamento veio depois. Olha para você ver um cara que já era alinhado com Deus. Quando você é alinhado com Deus, não precisa de lei. Nós já aprendemos aqui que a lei não é para o justo. O apóstolo Paulo nos ensinou que a lei é para o injusto. É para o cara que não cumpre. Então, por exemplo, quando chegou a lei não adulterarás, isso daí foi para os injustos. Era para proteger, claro. Mandamentos são protetores, mas era para proteger os injustos, que tinha que ter um mandamento para eles, porque se não tivesse, eles iam praticar. Diga: o compromisso com Deus está acima de qualquer coisa. O cara tinha compromisso. Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá em Daniel capítulo 3, aquela questão que a gente já conhece. Você vai adorar esse Deus aqui. Eu vou tocar música e todo mundo vai ter que prostrar. Todo mundo vai ter que se curvar. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês conhecem a história, não se curvou. Diga: por quê? Eles tinham. O que eles tinham? Compromisso. Sadraque, Mesaque, Abednego, vem aqui. Vocês vão prostrar? Eu não vou. Eu não tenho compromisso com o que o Nabucodonosor está fazendo. Eu não tenho compromisso com a ideia dele.
Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu não vou me curvar. Aí veio a pressão de novo. Pessoal, a pressão vem para você sair do compromisso. Aqueça 7 vezes mais. A pressão aumentou. Vou tocar a música de novo. A música da pressão tocou de novo. Todo mundo se curvou. E eles continuaram em pé, porque eles tinham compromisso com Deus. Diga: quem tem compromisso com Deus não cede ao vinho, não cede aos manjares, não cede aos prazeres da carne, não cede aos outros deuses, não cede à pressão. Pastor, isso é o ceder. Deus é tão bom que Ele pensou em tudo, que se nós cedermos, nós temos que imediatamente nos levantar. Aí a gente usa miséria e se levanta. Porque a Bíblia diz: justo cai, mas ele não ficará prostrado. Diga isso: o justo cai, mas não ficará prostrado. O que quer dizer isso? O justo cai, mas não fica prostrado. Se ele quebrou o compromisso, ele tem que se levantar novamente para o compromisso. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí, pessoal, a pressão tocou, a pressão foi forte, mas eles disseram: o compromisso que nós temos com Deus é mais forte do que essa pressão que está sobre nós. Se você tem compromisso com Deus, vai dar certo. Se você tem compromisso com Deus, vai ter livramento. Se você tiver compromisso com Deus, vai ter honra. Pastor Maior José, ele foi preso. Ele foi preso injustamente, mas ele tinha compromisso com Deus, e Deus é justo, e Deus colocou José em uma posição superior ao cara que tinha mandado prender, porque o compromisso é assim. Você tem compromisso com Deus do compromisso, você tem compromisso com o Deus da aliança. Diga glória a Deus. Então não faça como o filho pródigo. Tenha compromisso. Venha para os cultos. Venha ouvir a palavra. Tenha compromisso com o reino. Você está pensando que é missão só do pastor pregar o evangelho? Você tem compromisso com o reino. Você tem compromisso de pregar a palavra. Ontem a minha mãe contava um testemunho. Quando ela foi fazer a cirurgia do rim, eu estava lá no hospital passando por tratamento, hemodiálise, essas coisas todas, e ela fazia o tratamento, e chegou uma detenta da detenção que estava muito doente, e ela sempre carregando o óleo ungido na bolsa, e ela, minha mãe está ali, ela pode contar para você, e ela sempre... a gente estava vindo ontem, ela estava contando para mim, eu estava só ouvindo. E eu estava vendo a importância de você, do compromisso que você tem com Deus, e de fazer a tua parte. E a detenta não queria mais voltar para a cadeia. Ela tinha esfaqueado o marido, já era um senhor, era bem jovem, esfaqueou o marido. Estava grávida, o marido tentou judiar, esfaqueou e foi preso, estava 6 anos preso. E ficou doente emocionalmente por isso. E ficou emocionalmente porque estava grávida, teve a filhinha, e a filhinha foi tomada dela e foi para a mãe. Eu não tinha visto nunca a filha. Difícil a situação. E ela doente, não se movia. Minha mãe falou o seguinte: eu vou orar por você. A gente falou assim, a agente penitenciária que cuidava dela falou: não pode nem tocar nela. Ele falou: não tem não. Ela falou: mas eu não quero voltar mais para o hospital psiquiátrico e nem para o hospital de enfermaria que a gente fica lá na prisão, que é o hospital penitenciário. A minha mãe falou o seguinte: se você crer, você não vai voltar nem para o hospital. Se você crer, você não vai nem voltar para a penitenciária. Eu vou orar para você ficar curada. A moça era imóvel, tinha que dar água na boca dela. Minha mãe ungiu ela com óleo, orou para ela, abençoou ela, ministrou ela. No outro dia, chega lá, pessoal,
oficial de justiça com o alvará de soltura dela. Para você ver. E aquela moça, no outro dia, ela já estava sentando na cama, já estava tomando água sozinha e ia para casa. Foi uma bênção. Por quê, pessoal? Porque, estou usando isso aqui, que foi um caso que ela me contou, está recente. Mas outros casos que Deus já te usou tanto, Ele quer continuar te usando. Tenha compromisso com o reino. Tenha compromisso com o reino. Você quer ver essa cadeira que está vazia do teu lado com gente? Tenha compromisso com o reino. Não tenha vergonha de falar que você é de Jesus. Ah, pastor, mas as pessoas conhecem meus defeitos. Exatamente por causa disso que você tem que mostrar também as suas virtudes. Elas mostrar para elas, às vezes você tem vergonha de falar que você é de Deus, porque elas conhecem o teu defeito, conhecem a personalidade, e é isso que você tem que entender, quais são o seu defeito e as suas virtudes que estão escondidas, porque você não mostra que você tem compromisso. Mostra também as suas qualidades. Compromisso com o reino. Compromisso. Eu vou terminar, pessoal, mas eu quero que você entenda a responsabilidade que temos. É muito mais do que chegar aqui e sentar e ouvir uma palavra. Por que nós estamos falando disso? Porque nós não queremos uma religião, nós não queremos que você seja participante de um grupo, nós queremos que você seja a igreja que vive na terra, cumpre o propósito e ainda vai morar com Jesus lá no céu. Diga glória a Deus. É isso, pessoal. Se você não entendeu, você tem que entender. Tudo isso é porque nós estamos levando a sério aquilo que nós estamos fazendo aqui. Compromisso com Deus, vir para os cultos, compromisso com a adoração, compromisso com a obra de Deus, compromisso com os horários dos cultos, compromisso com as vigílias, compromisso com o próximo. Vou levar você para o culto, você vai ouvir a palavra. Tem gente, irmão, que já era para estar com a vida no altar, mas você ter vergonha de falar de Jesus para ele. Você não entendeu que você tem compromisso com Deus. As pessoas estão tendo compromisso com as religiões, estão fazendo um monte de coisas. Você sabe que uma pessoa que faz parte do candomblé, quando eles vão fazer uma oferenda, eles chamam de obrigação. Eles falam: já cumpri hoje a minha obrigação. Eles têm compromisso com aquilo que eles fazem. Chega lá, o pai de santo fala: você precisa fazer uma oferenda, você precisa de outra coisa, hein? Se for para Pombagira, não aceita qualquer perfume, não. Sabia disso? Você que já frequentou antigamente, você sabe. Tem gente que frequenta até hoje, né? Graças a Deus que aqui não tem essas pessoas. Tomara, né? Você pensa o quê, irmão? Eu conheço, esses dias eu conversei com um amigo. Ele falou assim para mim: olha, muito tempo que eu conheço de igreja. Sabe o que ele falou para mim? Sabe uma ferida na minha boca aqui? E a fulana falou que eu tinha que ir lá no centro, lá para poder desfazer. Não sarava a boca dele. Um homem que estava na igreja há muitos anos, alguém falou que ele tinha que ir no centro, ele foi. Quando ele contou para mim, eu pensei: peraí. Quem não tem compromisso com Deus, irmão, de verdade, não adianta, pessoal. Você está entendendo por que Deus está preparando mesmo o compromisso? Para a gente rever os conceitos e dizer: eu preciso fazer porque eu tenho compromisso com Deus. Não queira viver como filho pródigo, gastando tudo sem compromisso. Curva a tua cabeça. Fala com Deus. Na sua simples oração mais sincera,